Superou as expectativas, como sempre, assim, acho que pontos bem importantes, né, que sozinha eu não me daria conta. Acho que um elemento bem importante é esse, assim, né, de trazer, de avançar na discussão, no texto, para além de só trazer questões que já estão postas, né, dadas. Um avanço conceitual também, né, que eu acho que algumas coisas que eu tinha deixado de fora foram dicas bem valiosas. E em relação ao memorial mesmo, né? Em relação ao memorial, especialmente, eu sempre me senti bastante perdida na forma de construí-lo. Eu acho que vai me ajudar bastante ter em mente essa ideia de que não se trata simplesmente de um currículo narrado, né? Mas de colocar também essa questão do significado, das experiências e de como isso pode projetar para um trabalho futuro na instituição. Perfeito. De tudo que nós discutimos, professora, nesse encontro, e gosto quando você percebe essa mudança em relação ao sentimento para a produção do memorial, e quando a gente tem essa ansiedade, essa ideia dessa trava, talvez é porque está faltando ainda um pouco da clareza exata do que precisa ser feito dentro desse processo, e na medida que a gente sistematiza essa construção, olha, de uma forma muito clara, não é? Com esse caminho também direcionado, a gente também muda não somente a compreensão, mas, sobretudo, o posicionamento diante da construção em si do material. E claro que isso vai amadurecendo cada vez mais as ideias para sustentar essa defesa, tendo em vista que preciso sempre não desvincular da ideia da coerência avaliativa que é necessária dentro desse processo. Então, a coerência entre aquilo que se apresenta no texto escrito, aquilo que se apresenta na defesa e aquilo que se apresenta na arguição, né, na sustentação da arguição. Então, a coerência ela é exigida. Então, de tudo isso que nós discutimos hoje, tem algum ponto alto que chama mais a atenção da nossa conversa? Eu acho que especialmente essa questão de valorizar também essas experiências do memorial. Acho que eu tenho que é por isso uma dificuldade grande, assim, né, de falar de mim mesmo e daquilo que eu desenvolvi, né, e dar a atenção necessária para isso, assim, É, potencializar essas experiências. potencializar as experiências, deixando evidente exatamente o valor da trajetória acadêmica e profissional que você desenvolveu ao longo de todos esses anos. Então, é importante, sim, para que você tenha uma narrativa mais atrativa e mais persuasiva dentro desse processo, porque você precisa também fazer esse convencimento da banca de que você é o nome ideal para ocupar essa vaga. E isso não vai ser diferente também na construção dessa narrativa no seu memorial. Então, professores, estamos pactuados. Boa noite, professores e professoras, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Conseguem ver e escutar também perfeitamente? Podem dar um feedback. Primeiro, obrigado pela resposta. Professora Kátia, seja muito bem-vinda. Professora Cassiane, professor Emerson, professora Glaciele, professor Hugo, professora Ivna, professora Marília, professor Thales e professora Tayane, sejam assim igualmente bem-vindos. Para mim é uma grande alegria verdadeiramente poder ter esse espaço de troca, de partilha, de construção de conhecimento comprometido com uma formação docente crítica, de qualidade, qualificada, considerando que a gente precisa reconhecer, sobretudo, o papel e a função social docente, reconhecer esse exercício enquanto uma prática social, e na medida que a gente reconhece também com muita responsabilidade social, responsabilidade ética, política também no exercício da docência, a gente precisa então perceber como que a gente transforma toda essa formação acadêmica de graduação, de mestrado, de doutorado, em evidências avaliativas dentro desse processo do concurso docente, tanto do magistério superior quanto também da educação básica, técnica e tecnológica. Então, nós temos aqui 4 dias para a gente poder discutir dentro desse desafio, dentro dessa missão da aprovação. E hoje nós temos aqui, portanto, uma primeira aula, uma aula mais objetiva e super produtiva também, onde a gente vai começar a entender essa arquitetura do concurso docente, a ler esses critérios, mas com um olhar muito mais estratégico. E quando a gente olha com um olhar estratégico, a gente consegue identificar também quais são os principais gargalos que atravessam esse desempenho e essa performance dentro desse processo, e por isso mesmo a gente também vai definir algumas prioridades para que a gente possa hierarquizar juntos e perceber que nem tudo pode se tornar e nem tudo deve se tornar relevante dentro desse processo, senão a tendência vai ser acumular muitos PDFs, acumular muitos livros, acreditar que precisa ler e dominar toda a biblioteca do mundo, e depois perceber que poderia ter valido muito mais a pena ter sido estratégico e assertivo dentro desse processo.
O que a gente precisa perceber, e eu quero aqui já convidar vocês para uma reflexão inicial, para algo que parece que é muito simples, parece ser muito simples, mas talvez uma das coisas mais difíceis para quem está se preparando nesse concurso docente do magistério superior seja parar de correr por alguns minutos. E por que parar de correr por alguns minutos? Porque a gente precisa, antes de mais, evitar um cansaço que é muito particular dentro desse tipo de preparação. E não é o cansaço de quem não fez nada, é justamente o contrário. É o cansaço de quem lê, de quem estuda, de quem participa dos grupos de pesquisa, quem assiste muitas aulas, quem monta cronograma, quem recomeça cronograma, mas tem a sensação incômoda de que está ali andando sem saber exatamente qual é essa direção. Então, a gente precisa, sim, partir de um pressuposto que antes de correr é preciso saber que estrada está sendo percorrida. E isso nos leva a perceber que antes de dominar tão somente os conteúdos específicos da sua respectiva área, é importante você compreender, sobretudo, a natureza desse concurso. Então, entender a natureza desse concurso docente, que é muito mais do que fazer uma prova dissertativa, muito mais do que fazer um plano de aula, muito mais elaborado do que fazer uma aula comum para uma prova didática, além também de desenvolver aspectos específicos ali nas etapas de memorial e plano de trabalho, quando existem essas etapas no concurso, e a gente não pode também negligenciar a organização da prova de títulos, porque a gente sabe que cada décimo nesse tipo de concurso faz um deslocamento de um candidato de uma posição para outra. Um décimo nesse tipo de concurso desloca um candidato de um primeiro lugar para um segundo lugar dentro desse processo. Então, antes da gente adentrar e assumir posicionamentos dentro de um concurso docente, a gente precisa entender e desvelar quais são esses critérios, o que a banca de fato espera dentro desse processo, e a gente precisa fazer uma analogia inicial aqui, pensando, por exemplo, quando uma pessoa ela entra na floresta e ela decide, por exemplo, chegar ao outro lado dessa floresta. Mas o que acontece? Ela pode ser extremamente disciplinada, ela pode caminhar por muitas horas, por mais de 10 horas dentro dessa floresta. Ela pode correr, ela pode levar água, equipamentos, força física, muita vontade também para poder fazer essa travessia. Mas se ela não souber exatamente de que lado que fica a saída, a sua velocidade ela passa a ser quase o que irrelevante dentro desse processo. Então, em muitos e determinados momentos, quanto mais rápido ela anda, mais distante ela pode ficar também do destino. Então, é exatamente isso que acontece quando você tem esforço, mas o esforço antecede a sua direção. Não adianta você se esforçar sem saber para qual direção você deve caminhar. Então, durante muito tempo que a gente observa a partir da experiência, é que a preparação para esses concursos ela foi vendida quase que exclusivamente como uma questão de volume. Leia mais, estude mais, faça mais, produza mais. Só que concursos docentes, eles não são apenas provas de conhecimento, são sistemas, portanto, de avaliação. E quando a gente pensa nesse tipo de concurso a partir de um sistema de avaliação, quando a gente diz sistema, veja, ó, sistema endócrino, sistema nervoso, sistema são várias pecinhas para funcionar perfeitamente uma engrenagem. Então, se a gente percebe que esse tipo de concurso é um sistema de avaliação, a gente precisa também compreender que existem regras, que existem pesos, que existem etapas, linguagens, e que a gente precisa ter interpretação específica para cada etapa dessa. Então, talvez a pergunta decisiva não seja quanto você está estudando. Estudar, todo mundo estuda há muitos anos. São 4, 5 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, fora tantos outros anos se dedicando a pós-doutoramento ou a especializações. Mas, será que o seu estudo ele está caminhando para onde o concurso efetivamente distribui valor? Essa deveria ser a pergunta. E é por isso que essa nossa primeira noite se chama o mapa da aprovação. Por quê? Porque não existe mapa mágico.
Não existe mapa que seja igual para todo mundo. Não existe receita pronta. Mas por quê? Ninguém constrói estratégia sem geografia. A gente precisa enxergar o território. É por onde a gente vai começar. O que estão essas curvas? E que estão os riscos? Quais são os atalhos que são falsos dentro desse processo? Entender como um teatro, por exemplo, é um atalho falho e falso. Ela vai lá e faz um teatrinho, como se tivessem alunos na sala. Teatro? Estudou 4 anos de graduação, 5 anos de graduação, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado para fazer teatro. Onde é que está essa formação docente? Quais são os pontos de corte? Quais são as regiões que a sua nota ela pode crescer, mas também aquelas em que sua nota pode desaparecer? Então, antes de ensinar vocês a correr, eu quero que nós possamos aprender juntos a reconhecer essa estrada. E se a gente reconhece essa estrada, a gente consegue caminhar com passos firmes. Então, qual é a promessa aqui da nossa missão? Pensar do edital à banca e pensar também da banca à aprovação. E quando eu digo que a nossa travessia ela será do edital à banca e da banca à aprovação, eu não estou aqui prometendo uma fórmula. Fórmulas elas funcionam muito bem quando os objetos eles se comportam da mesma maneira. Como é que a gente vai ter objetos da mesma maneira aqui? Cada um tem uma área, cada um tem uma universidade diferente, cada um tem uma cidade diferente, cada um tem uma banca diferente, com formações diferentes. Então, observe, a água ela ferve em determinadas condições. As equações elas obedecem relações que são matemáticas. Mas os concursos docentes, eles são atravessados por instituições, por pessoas, por processos avaliativos. Uma prova escrita numa instituição pode ser de uma forma, um texto corrido, pode ser uma mescla de prova objetiva com prova discursiva, pode ser o sorteio de um ponto com 3 questões criadas a partir daquele ponto, pode ser um ponto sorteado na hora para iniciar já a escrita, pode ser um sorteio com 1 hora de consulta, pode ser um sorteio com 24 horas depois para começar o ponto escrito, pode ser uma prova escrita em que você tem uma leitura pública ao final, pode ser uma prova como a da Universidade Federal do Maranhão, em que você, na primeira etapa, tem a prova escrita, a leitura pública e a banca ainda pode fazer arguição em relação à sua prova escrita. E aí, se você decorou o texto para colocar no papel? Será que você sustenta na hora da arguição? Do próprio texto escrito? Então, observe que a promessa desses 4 dias aqui é outra. Não é fórmula mágica. Não é receita de bolo. A gente não vai substituir conteúdo, mas a gente vai substituir acúmulo por direção. Muita gente tem aí uma biblioteca salva no computador. Centenas de PDFs, pastas cheias de planos de aula, planilhas, resumos, grupos, mapas mentais. Agora, paradoxalmente, quanto mais material acumulam, mais inseguros se sentem. É como alguém que, para fazer uma viagem, coloca 20 malas dentro do carro e esquece de verificar qual estrada precisa pegar. Então, informação sem hierarquia vai produzir o quê? Ruído. Conhecimento sem estratégia pode se tornar dispersão. Então, a estratégia é a base de tudo que nós precisamos fazer. Agora, eu sei que a palavra estratégia está banalizada, porque hoje todo mundo fala estratégia, 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 como se qualquer coisa fosse estratégia. Até mesmo quem não é professor está aí falando de estratégia, né? Coaches na docência. Só que aqui na nossa missão, o que eu quero? Que vocês terminem dizendo: vi muito conteúdo? Não. Eu quero que você saia daqui dizendo assim: agora eu compreendo melhor o concurso docente, agora eu sei onde estou, agora eu sei o que exige de mim, agora eu sei qual é o movimento que eu preciso fazer acontecer primeiro. Tomar decisões. Direção não elimina o trabalho, mas transforma o trabalho em trajetória. Então reparem que aqui tem uma diferença enorme entre estudar para uma prova e construir uma candidatura. Estudar para uma prova é uma atividade.
Construir uma candidatura é uma arquitetura. E quando eu digo arquitetura, a fundação, a estrutura, a prioridades, a coerência. Então, nós vamos começar a abandonar essa lógica de um candidato que só coleciona conteúdos. A gente precisa entrar nessa lógica de quem constrói deliberadamente uma posição diante da banca examinadora. É isso que nós precisamos construir a partir desse nosso encontro. E qual é o erro silencioso da preparação? Aqui. Qual é o erro? Existe um erro que raramente parece erro. Ele chega vestido de virtude. E ele se chama esforço sem leitura estratégica. Aquela pessoa que lê muito, estuda muito. Veja, estuda como se todo o concurso fosse igual. Tá aqui no item 1. Então, primeiro movimento é estudar como se todo o concurso fosse igual. Vou levar caneta azul, porque todo concurso está lá escrito caneta azul é barra ou preta. Aí eu vou fazer a prova do IFRN, está lá escrito caneta preta. Não azul é barra ou preta. Mas eu só levei azul, porque todo edital diz azul é barra ou preta. Ou seja, precisamos começar a ter especificidade, não generalizar as coisas. Então, todo concurso não é o mesmo concurso. Podem ter características próximas, mas não é a mesma coisa. A atenção precisa ser específica. Uma vaga de um professor em uma determinada universidade, numa determinada área, é submetida a determinada banca. Tem determinados critérios. Não é simplesmente mais um concurso docente. É uma singularidade dentro do processo. Agora, quando nós tratamos concursos diferentes com o mesmo modelo genérico, nós cometemos algo que é semelhante ao médico que prescreve o mesmo medicamento para todos os pacientes, apenas porque todos chegaram ao hospital. O que é isso, virose? Quem nunca? O que é isso, virose? Quem nunca viu um médico assim? O que é isso, virose? Tudo é virose, né? As pessoas chegam com vários sintomas, mas tudo é virose. O médico recém-formado, como tinha antigamente, nessa questão. Por quê? Sim, é especificidade. Agora veja aqui no item 2. Acúmulo. Coleciona materiais sem hierarquia. Ou seja, baixa material. E aí, quando você baixa o material, produz a sensação psicológica de preparação. Organiza as pastas. E isso produz a impressão de controle. Assiste várias aulas sucessivamente. Cria um movimento. Mas movimento não é necessariamente o quê? Avanço. Em determinado momento, o que acontece? Ó, ela, a ansiedade, começando a vestir a roupa da produtividade. A pessoa acorda, abre 5 documentos, pula para um vídeo, entra num grupo de WhatsApp, lê uma resolução, termina o dia exausto. Porém, incapaz de responder uma pergunta que é elementar. Qual é a pergunta? O que exatamente mudou minha capacidade competitiva hoje? Se você passa um dia inteiro se dedicando ao concurso e você não consegue perceber o que mudou na sua candidatura competitiva, talvez você esteja acumulando só conteúdo, zero estratégia. E conteúdo por conteúdo, professor não é reprodutor de conteúdo. Então, esforço sem mapa vira o quê? Cansaço. Não estou dizendo que esforço não importa. Ele importa enormemente. Mas esforço é combustível. E combustível sem direção apenas faz o motor funcionar. Estratégia é aquilo que transforma energia em deslocamento. Então, vocês não vão dizer mais preciso estudar mais, mas estudar mais exatamente o que, para produzir qual efeito, em qual etapa, diante de qual critério, quais são os critérios que eu estou sendo avaliado. A gente precisa ter essa clareza avaliativa dentro do processo. Então, não confundir ansiedade com produtividade e nem chegar à banca com um preparo invisível. Então, a gente segue em frente, percebendo e destrinchando esse concurso como um sistema que vai envolver 3 partes: o candidato, o edital e a banca
examinadora. 3 partes. Esse slide aqui talvez contenha das ideias mais importantes da nossa aula de hoje. Que o concurso docente ele não é o quê? Uma prova isolada, é um sistema. Por isso, a visão sistêmica dentro do método Tema 10. Sistemas possuem o quê? Elementos que se relacionam. São 3 camadas fundamentais: banca, candidato e o edital. Não tem como definir estratégias elaboradas e avançadas queimando a largada, ou seja, deixando de analisar o edital. Não é ler o edital. Ler o edital você vai deixar para o seu concorrente. Você precisa analisar. Por quê? Quando essas 3 dimensões elas são analisadas separadamente, nós perdemos uma parte importante da inteligência do processo. O edital ele vai representar o quê? O território formal. Vão aparecer as vagas, as fases, os pesos, as exigências, os critérios. Só que território não determina sozinho o quê? A viagem. Uma estrada desenhada no mapa não vai dizer que está dirigindo o carro, nem como determinada pessoa vai reagir às curvas. Por isso que tem o quê? A segunda dimensão, a banca. E a banca é o olhar avaliativo. Ela vai transformar o quê? Os critérios abstratos em julgamento concreto. Então, ela precisa decidir aquele que será reconhecido como qualidade, como pertinência, como domínio, como maturidade. E aí existe finalmente o quê? O candidato. Não um candidato abstrato, mas você. Sua trajetória, sua formação, sua escrita, sua forma de organizar o pensamento, a sua capacidade crítica, didática, ultrapassar lógicas descritivas, ser capaz de fazer análises e boas análises. Então, o concurso ele acontece precisamente no encontro dessas 3 camadas. O edital vai estabelecer o campo, a banca vai interpretar e você precisa aparecer nesse campo, mas de maneira suficientemente o quê? Inteligível. Aquilo que você possui precisa e possa ser o quê? Convertido em evidência avaliável. Por isso, Programa Avançado de Inteligência Avaliativa, tema 10. Nós temos um programa avançado de inteligência avaliativa. Por quê? E ler apenas o conteúdo deixa metade do concurso invisível. Imagine vocês aqui, um excelente músico entrando num palco sem saber qual repertório será julgado, quanto tempo terá, quais os critérios os jurados utilizarão, qual instrumento deverá tocar. O talento dele continua existindo, porque ele é um excelente músico. Mas o contexto avaliativo vai alterar completamente a maneira pela qual esse talento ele precisa aparecer. Concurso docente não é apenas saber. É saber fazer o conhecimento aparecer sob condições específicas de avaliação. Por isso que eu preciso compreender essa avaliação. Se eu não compreender essa avaliação, eu só vou compreender conteúdo. E se eu só estudar conteúdo, eu deixo metade do concurso de forma invisível. Então, a carreira docente, por isso eu disse no início, da responsabilidade da função social docente. É preciso pensar que o concurso ele seleciona muito mais do que domínio técnico. Ele antecipa uma forma de presença o quê? Institucional. Veja, é super importante e imprescindível perceber que você vai atuar de fato nessas relações de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Então você não pode simplesmente acreditar que você vai decorar o capítulo do livro e vai chegar na prova escrita e vai colocar ali o capítulo do livro na prova escrita. E a prova é que muita gente aqui já colocou o conteúdo correto, decorou vários autores, colocou até autores clássicos, autoras clássicas, mas o resultado não veio. Por quê? Se o conteúdo estava correto.
Porque o conteúdo não foi demonstrado a partir dessa perspectiva da função docente. A banca está buscando os sinais do professor que você tende a se tornar dentro desse espaço. Sobretudo uma pós-graduação que não forma professores. Muita gente vê isso aqui apenas como 4 palavras presentes nos discursos institucionais. Só que elas constituem diferentes modos de quê? De presença dentro da universidade. Ensino significa muito mais do que transmitir conteúdo. Ensino envolve mediação, envolve clareza, envolve projeto formativo. Pesquisa não é apenas publicação. Pesquisa é a capacidade de formular perguntas, sustentar uma agenda intelectual, de produzir conhecimento. Extensão significa compreender a universidade, não pode conversar apenas consigo mesmo. Tem a gestão ainda, que muitas vezes é esquecida na preparação. A universidade é uma comunidade institucional. Tem colegiado, tem comissão, tem projeto, tem responsabilidade que é compartilhada. Tem decisão administrativa. Decisão colegiada. Então, uma carreira docente ela não acontece num gabinete, numa sala isolada. Ela acontece dentro de relações. Então, por isso que a maturidade acadêmica ela também envolve pertencimento. Então, você precisa demonstrar pertencer. A maneira como você escreve vai produzir sinais. A maneira como você organiza a sua aula vai produzir sinais. O modo como você apresenta a sua trajetória no memorial vai produzir sinais. Então, o concurso é um pequeno palco. A instituição está ali tentando te enxergar em poucos minutos ou em poucas páginas. Mas é indícios de uma carreira inteira, 25, 30 anos, 35 anos de docência. Então, a gente precisa compreender a anatomia desse concurso e perceber que toda seleção pode ser lida como uma travessia com estações que são reconhecíveis. Então, se a gente começa a desmontar o concurso para enxergá-lo por dentro, edital, inscrição, arguição, títulos, nem todos os concursos terão essa mesma configuração. Mas o que é importante aqui? Uma seleção possui o quê? Estações. E cada estação pede um tipo de atenção diferente. Pense numa viagem de trem. Vamos imaginar uma viagem de trem. Ninguém prepara a chegada da mesma maneira que prepara a partida. Há lugares que nós precisamos correr. Há lugares que nós precisamos esperar, que nós esperamos. Há lugares que fazemos conexão. Qual é o erro do candidato? Imaginar que todas as etapas medem a mesma coisa com instrumentos diferentes, mas não medem. Uma prova escrita ela possui determinada economia de tempo, autoria, repertório, organização. A didática já produz outro tipo de exposição. Títulos. Títulos pertencem a uma temporalidade, muitas vezes construída anos antes. Então veja que essa compreensão ela muda radicalmente a preparação. Se uma determinada etapa é eliminatória, ela possui um significado muito estratégico, diferente de outra que é apenas classificatória. Se um peso é muito superior numa etapa, isso muda a distribuição do esforço. Se eu não tenho um currículo muito competitivo, eu tenho que sair bem na escrita, eu tenho que sair bem na didática, eu tenho que sair bem nas etapas que antecedem a prova de títulos. Isso é uma estratégia. Ou seja, eu reconheço que é uma fragilidade no meu currículo. Não é tão competitivo. Por isso eu vou desistir do sonho? Não. Eu preciso mudar a minha estratégia. Ou seja, buscar excelência nas etapas que antecedem o currículo, para dar uma diferença em relação ao currículo. Se eu não buscar fazer essa excelência, o que pode acontecer? Eu posso até ser aprovado nas etapas,
mas com 7, 7,5, 8, que já não basta tirar essas notas. E quando chegar na etapa do currículo, pelo fato do currículo não estar tão competitivo, eu posso descer nessa avaliação. Então, por isso que eu gosto da ideia de que é de anatomia. Anatomia não é aprender o organismo, não é uma massa homogênea. O concurso também não é homogêneo. Tem órgãos, tem funções, tem relações. Um concurso ele precisa ser dissecado também, mas intelectualmente. Então, vou preparar cada etapa segundo aquilo que ela pode exigir, oferecer ou retirar de mim. Esse é o pensamento que nós devemos ter em relação às etapas do concurso. Então, o edital como um mapa, não como uma burocracia dentro desse processo. Veja que a primeira virada aqui é parar de ler o edital. Por isso eu disse, ler deixa para o concorrente. Aqui tem que analisar. Ler apenas para não errar o documento, isso é uma visão limitada, burocrática. É aqui que começa uma das grandes mudanças que eu gostaria de provocar durante essa nossa reflexão. Muitos candidatos tratam o edital como um documento burocrático, como um documento incômodo, apenas que precisa ser lido para descobrir prazo, inscrição, documentos. Depois vão lá, fecham um arquivo. Aí saíram retificações do edital. Por vezes você não está nem acompanhando, porque você já parte do pressuposto de que é um documento burocrático. Você não percebe como uma peça fundamental dentro do processo. Então, se o edital ele é um mapa, por que ele é um mapa? Porque ele possui relevo. Então, quais são as regiões mais altas? Quais são os vales? Quais são as zonas perigosas? Um peso elevado é uma montanha. Um critério eliminatório é um precipício. Um prazo curto pode ser uma ponte, que ficará fechada depois de determinada data. Aqui nós tivemos casos e mais casos. Uma mentoranda que agora foi aprovada na Univasf, em primeiro lugar, em gestão de resíduos, mas que ela havia contratado a mentoria para fazer o concurso da UFPE. Só que tinha que enviar um documento de identidade. E ela não observou esse detalhe. Quando saiu a relação das inscrições, inscrição indeferida. Quer dizer, tinha feito o memorial já estava fazendo os pontos, já estava preparando e pensando nas aulas, sequer pôde concorrer. Por quê? Porque queimou largada, não analisou o edital. Se preocupou com o conteúdo, mas não se preocupou em compreender o que é que o caminho exigia dentro do processo. Então você não vai ler o edital apenas administrativamente, você precisa começar a ler estrategicamente, enxergar as consequências do seu edital. E como queimar a largada? Se queimar a largada, isso não é de maneira absoluta. Ó, você está de frente a um edital. O que está escrito e o que não está escrito no edital e que eu preciso compreender? O que é norma e o que é realidade na cultura do concurso? Aí você está no edital, está no concurso, concorrendo no edital, e lá está escrito que a prova didática vai acontecer de 50 a 60 minutos. Só que tem um detalhe que diz que a banca está proibida de fazer arguição. Aí você foi lá, montou seu plano de aula perfeito, montou seus slides muito bem organizados. Depois, preparou a sua performance de excelência para aquela aula que você preparou. Ok. Foi lá, demonstrou domínio de conteúdo, fez uma boa introdução, ótimas transições de desenvolvimento, com presença, com autoridade docente, com movimentação, com boa linguagem corporal. Quando chegou ao final, você achou que já tinha cumprido a sua missão. Ai, que ótimo, arrasei na aula. E a banca vai, desliga a câmera e diz assim, bem,
Já fizemos a sua avaliação, a gravação já foi iniciada e finalizada, mas queremos te fazer algumas perguntas. Podemos? E então? Você vai dizer para a banca que não, porque no edital estava escrito que a banca não podia fazer a lição? Então você nem entrou ainda e você já não está aberto para o diálogo? Imagine quando entrar. Se entrar. Percebeu? Então a gente precisa saber jogar esse jogo. Se a gente não souber jogar esse jogo, a gente vai continuar patinando no conteúdo, achando que o problema é falta de conteúdo, é falta de PDF, é falta daquela aula que a gente não assistiu, é falta daquele slide. Quando, na verdade, é falta de conhecimento em relação à estrutura do concurso. Então, edital não pode ser visto como uma parte burocrática dentro desse processo. Essa é uma pactuação que nós precisamos fazer. Bem, 4 leituras do edital possíveis. Então, a gente pensar na leitura formal, na leitura epistêmica, na leitura estratégica e na leitura performativa dentro desse processo. Não basta aqui cumprir o edital. E eu gosto muito dessa ideia de bússola. Bússola não carrega ninguém até o destino, ela oferece olhas. Exatamente isso que eu proponho com essas 4 leituras. Então, o mesmo edital, ele pode ser atravessado por perguntas diferentes. E cada pergunta pode revelar o quê? Uma camada que a leitura superficial ela não alcança. Então, a leitura formal, ela pergunta o que existe concretamente. Quais são os prazos? Quais são os pesos? O que ela elimina? Parece trivial. Mas concursos são perdidos nesse nível. Olha o que eu falei do documento ausente. Pode encerrar uma candidatura brilhante. Estratégia também é respeitar o óbvio. Não existe pensamento sofisticado capaz de compensar o quê? Uma inscrição indeferida. E foi o que aconteceu com a colega. Então, a leitura estratégica, ela vai além. Ela pergunta onde a nota ela se concentra. Imagine que você possui 10 unidades de energia. Se todas fossem distribuídas igualmente, talvez nenhuma fase receba o investimento necessário. Olha a analogia que vocês têm 10 pontos. Mas você tem uma leitura epistêmica que pode ser feita. Você pode observar a área, você pode observar a tradição teórica, o perfil acadêmico. Então, não basta saber qual é o que? O tema. Precisamos compreender qual é o território intelectual em que esse tema ele faz parte. E assim a gente desenvolve o quê? Uma leitura performativa dentro desse processo. O currículo ele não vai falar sozinho. Conhecimento, ele não levanta a mão e se apresenta à banca. A trajetória ela precisa ser organizada. O repertório ele precisa ganhar forma. Então, é a partir desse momento que o edital ele deixa de ser um documento, e aí sim ele começa a funcionar como o quê? Como uma bússola orientadora dentro desse processo. Então, o iPhone aqui querendo participar com a gente, falando aqui sozinho. Então, vamos ver aqui a radiografia do edital. Quando é que sua análise ela fica mais forte? Quando o edital vira um quadro decisório. Quando o edital te ajuda a decidir, a tomar decisões. Por isso que uma radiografia permite enxergar o que? As estruturas que estão presentes. Embora nem sempre elas sejam visíveis. Então, quando nós olhamos rapidamente um edital, nós também não enxergamos imediatamente o que? A arquitetura estratégica. A primeira coisa que a gente precisa fazer é converter texto em decisão. Fases precisam deixar de ser uma lista e passam a revelar uma sequência de treino. Pesos deixam de ser números e passam a indicar o quê? Hierarquia de energia. Os critérios. Os
critérios avaliativos dentro do edital. Eles deixam de parecer uma redação burocrática, mas eles começam a funcionar com pistas daquilo que precisará aparecer na sua performance. Então, observe aqui a coluna de risco. Ela é fundamental. Estratégia não consiste apenas em procurar oportunidades. Estratégia também exige reconhecer vulnerabilidades. Foco disperso, estudo sem prioridade, preparação genérica, risco de indeferimento. Então, nomear um risco já é começar a diminuir. Preciso fazer autoavaliação. O que eu fiz bem, mas que eu poderia ter feito ainda melhor, porque não há nada que seja tão bom que não possa ser melhorado? Ou há? O que eu não fiz tão bem assim? O que eu não compreendi? E aí a honestidade intelectual de cada um. Classificar os riscos. Aquilo que permanece sem nome costuma governar nossas decisões silenciosamente. Agora, essa última coluna aqui talvez seja a mais importante, a ação. Por que ela é mais importante? Porque a análise que não desemboca em decisão vira erudição ornamental. Costumo até dizer e brincar do desfile alegórico de autores. O colega vai lá, decora não sei quantos autores e autoras, mobiliza não sei quantas citações. Qual é o resultado? O que aconteceu recentemente no vestibular da USP, com aquele adolescente que até processou, me parece que o reitor, né, da universidade. Isso ganhou grande evidência no Brasil aí uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, que ele escreveu com termos muito retóricos, rebuscados a redação, mas foi zerada a redação. E bem, o que aconteceu? Decorou autor, decorou citação, decorou erudição para a escrita, mas não fazia sentido absolutamente algum com o objeto que estava sendo pedido na redação. Isso acontece muito aqui nos concursos docentes também. Os colegas acham que vão impressionar a banca apresentando autores e autoras, mas sem sentido absolutamente algum, sem um fio condutor, sem uma tese a ser defendida naquele texto. Então, toda análise tem que gerar decisão, senão é só erudição. Então, o que é que eu vou fazer diferente por ter compreendido isso? Compreendi algo no concurso, o que é que eu vou fazer diferente a partir dessa compreensão? E é aqui que a informação deixa de ser conteúdo e se transforma em quê? Em estratégia. Por isso, um autodiagnóstico é necessário dentro desse processo. Sei exatamente quais são as fases, conheço os pesos de cada etapa, tenho clareza sobre o perfil da área, sei onde está minha nota, onde ela tende a crescer, sei onde posso ser eliminado, tenho um plano semanal compatível com o edital, ou eu tenho um apego àquele meu projeto? Não, eu tenho um projeto de pesquisa aqui guardado porque eu quero desenvolver esse projeto de pesquisa. É meu projeto de pesquisa. Você vai lá para o outro contexto, um projeto que você fez para o FMG. Você vai fazer agora o concurso da Unespar. O que tem a ver o FMG com o Unespar? A começar pelas regiões que são diferentes, né? Aí você quer fazer genérico. Quer atender a sua necessidade, o seu desejo, o seu gosto, mas não se preocupou em se vincular com a área da qual você está concorrendo no concurso, que é o que é mais importante. Então, vocês têm que olhar para essas perguntas, mas com a diferença enorme entre o que é ignorância estratégica e o que é insegurança. Insegurança vai dizer assim, olha, eu tenho medo de não conseguir. Isso é insegurança. Agora, a ignorância estratégica, que não é pela falta do conteúdo, é perceber que, olha, ainda não sei quais são as variáveis que precisam governar as minhas decisões. Uma é emocional. A outra, ela pode ser enfrentada com método. Então é por isso que eu não quero que vocês saiam daqui apenas mais motivados. Motivação é vento, estratégia é vela. E sem vela o vento sopra
e o barco continua sem direção. Então, observar que leitura estratégica inteligente de dentro desse processo é fundamental para o seu desempenho de qualidade, para você se diferenciar, para você se destacar em relação aos seus concorrentes dentro desse processo. Agora, sem transformar isso em culpa. Você precisa transformar em diagnóstico, em inteligência avaliativa. Então, qual é a pergunta de virada dentro desse processo? Qual é a pergunta de virada de forma inicial? Veja que essa pergunta ela parece paradoxal. Onde exatamente o meu concurso pode ser vencido antes mesmo da prova? Como alguém poderia vencer uma prova antes de realizá-la? Evidentemente, nós não estamos falando de resultado formal. Nós estamos falando da construção de condições para tornar determinado resultado o quê? Mais provável. Nós temos mais de 400 mentorandos e mentorandas com formações distintas, com áreas do conhecimento distintas, em instituições distintas, com bancas diversas, mas com o mesmo resultado, aprovação em primeiro lugar. O que é que eles têm em comum? Uma arquitetura sistematizada dentro do método Tema 10. Então, observe que é construir condições estrategicamente, não de forma aleatória, sem parâmetros ou sem métricas, ou de um vídeo de YouTube que eu vi ali há 5 minutos antes para poder estar aqui dialogando com vocês. Não é esse sentido. Aqui é a formação qualificada. Um atleta ele não começa uma final quando o juiz apita. A final começa no treino, no descanso, na estratégia, na leitura do adversário, na preparação dos movimentos. O apito apenas torna visível aquilo que foi construído anteriormente. E no concurso acontece algo semelhante. A prova é um momento visível de uma arquitetura que já vinha sendo montada. A prova é o momento da performance, não é o momento de se preparar na hora da prova, né? Vou ver ali o que vai acontecer. Na sorte de, se eu passar na prova escrita, eu preparo a minha didática. Se eu passar na minha didática, eu preparo a minha defesa de memorial. Se eu passar no memorial, eu entrego meu currículo. Se. Quem começou com si já começou perdendo. Então, o seu concurso ele precisa começar a ser vencido quando você identifica as etapas que elas precisam de mais atenção também, sem ignorar o sistema. O que você pode antecipar de fragilidade? O que você pode deixar de estudar genericamente para começar a treinar sobre condições reais da avaliação? Então, onde exatamente que a sua preparação ela pode produzir mais vantagem diante da banca? São perguntas que precisam ser feitas, mas está todo mundo ainda perguntando de conteúdo. Falta o conteúdo, falta o autor tal, falta a autora tal, falta... E aí você vai lendo a biblioteca toda, depois de 12 anos estudando, que já leu pra caramba, já escreveu pra caramba, já produziu, já contribuiu, já tem tantos anos de contribuição, mas está achando ainda que está faltando conteúdo. E aí, toma-lhe conteúdo, toma-lhe estudar, toma-lhe estudar, toma-lhe escrever. E nada de resultado chegar. Eu só posso ter um resultado diferente se eu me preparar de uma forma diferente. Não vou ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, a gente precisa começar a organizar a nossa cadência possível aqui dentro da nossa semana. E a gente vai fazer já encaminhando aqui para os momentos mais finais dessa nossa reflexão. Veja que, antes de chegar, é preciso que vocês possam, de fato, trazer uma preparação de anotações, de perguntas, de questionamentos para a gente poder dialogar dentro desse espaço, tirar dúvidas.
Não levar como vou ali assistir uma aulinha, mais uma, né? Aí pula de aula gratuita em aula gratuita, de perfil em perfil. Não quero vê-los e vê-las assim. Eu quero ver vocês com suas aprovações, conquistando o que vocês desejam, mas merecem. Então é importante a gente ter 3 movimentos muito simples. Essa chegada, durante essa aula, essa produção, essas anotações. Qual é a missão que a gente vai determinar depois do nosso encontro, para o nosso próximo dia. Vamos fazer algumas atividades práticas também, aqui e depois. Então, para que a gente possa fazer uma ideia de comprometimento para a continuidade dessa formação. Então, eu quero afastar também aqui uma obsessão que acontece muito com muitos candidatos, a obsessão pela perfeição. Tem que afastar essa ideia da perfeição. Perfeição não existe, excelência existe. Perfeição não. E aí, na lógica da perfeição, veja, você fica buscando o texto perfeito que você não consegue ter a primeira versão. Você quer fazer um negócio tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que você não consegue ter a primeira versão. Como é que eu vou ter excelência se eu não tenho a primeira versão? Eu tenho que errar a primeira vez, eu tenho que ter a segunda, eu tenho que olhar novamente e reajustar, eu tenho que fazer novamente com outro amadurecimento científico, olhar melhor, aprimorar. Eu tenho que ter a primeira versão. Então, a gente não vai produzir documentos perfeitos durante as nossas aulas. Mas a gente vai produzir as primeiras versões que sejam úteis. Compromisso pequeno, mas repetido, que vai criando o quê? Permanência. Grandes transformações só acontecem porque alguém realizou um gesto heróico numa terça-feira à noite. E elas acontecem quando essas pequenas decisões começam a ganhar o quê? Continuidade. Então, a ideia aqui não é impressionar absolutamente senhor ninguém dentro desse processo, mas colocar vocês em movimento. Movimento de preparação qualificada para essa formação docente que vai gerar melhores resultados para vocês dentro do concurso. Então, eu tenho aqui uma atividade prática para compartilhar com vocês. Pensando que a gente partiu desse pressuposto do mapa da aprovação, então vou pedir que vocês possam escolher um edital real, que vocês estejam inscritos dentro desse processo, para vocês identificarem quais são as fases, os pesos e os cortes dentro desse edital e marcar 3 riscos e 3 oportunidades. 3 riscos e 3 oportunidades. Eu vou compartilhar com vocês também esse documento complementar do mapa da aprovação da aula 1, com uma síntese estratégica e um caderno de aplicação. O que é que muda a partir dessa aula? O que é que a gente espera a partir dessa reflexão? Sobretudo, perceber que a preparação estratégica não é estudar indiscriminadamente, mas organizar o esforço segundo estrutura, segundo risco, segundo critério, segundo impacto. Perceber como que você pode ler o concurso com inteligência estratégica, e aquelas 4 leituras que nós vimos, a leitura formal, estratégica, epistêmica e performativa. Tem aqui o mapa de partida, que é a primeira entrega, a anatomia, a partir da análise desse edital. Depois, o seu posicionamento inicial, com 3 riscos e 3 oportunidades, que foi o que nós acabamos de dizer, de tarefa, não é? E vocês vão dizer qual é a maior vulnerabilidade, qual é a etapa com maior potencial de ganho, e qual é a decisão que você precisa tomar imediatamente diante dessas questões. Depois, vamos fazer a radiografia do edital. Então, os riscos que são identificados, a ação decorrente também, e vocês vão anotar 3 dúvidas sobre os critérios para vocês trazerem para a nossa aula de amanhã, a nossa aula 2. Então, vocês vão anotar as 3 dúvidas também para vocês trazerem para a gente responder e tirar essas dúvidas no nosso encontro de amanhã. Qual é a missão que eu já compartilhei com vocês, mas é essa da escolha
de um edital de referência, o preenchimento da tabela de fases e os pesos, e também a lista das 3 dúvidas. Quero saber quem está comigo aqui para seguir nessa jornada amanhã, para a gente dar continuidade no nosso encontro, mas também antes, queria ouvi-los, né, ouvi-las e ouvi-los, né, diante dessas reflexões que nós fizemos nesse nosso primeiro encontro. Como que essas reflexões atravessaram os colegas, para mim é muito importante saber aquilo que instiga, aquilo que provoca, aquilo que causa desconforto em alguns momentos também, porque quando causa desconforto a gente também consegue se movimentar na direção daquilo que a gente precisa fazer, mas com muita criticidade, com muita inteligência avaliativa, sobretudo dentro desse processo. Então, eu abro aqui esse espaço para que a gente possa dialogar alguns minutinhos sobre as questões que nós discutimos, então, no nosso encontro. Fique à vontade, professora Cátia. Oi, boa noite a todos. Boa noite, professor Ramon. Boa noite. Tudo bem. Ouvindo todas as explicações, né, e eu te acompanho há bastante tempo também já nas redes sociais, é perceptível a necessidade que a gente tem da organização. O fato da gente ter, né, várias etapas, e cada etapa diferente uma da outra em cada concurso que se faz, a sensação que dá é que a gente nunca consegue chegar ao fim da preparação. Parece que essa preparação está sempre incompleta. E aí eu nem penso na perfeição, eu penso no não conseguir terminar o mínimo necessário para chegar com todos os elementos para fazer a prova. E isso tem que ser capaz, né? Isso tem que ser possível de ser feito. Muitas pessoas conseguem fazer. Então, na minha experiência que eu tenho em concursos, a minha maior dificuldade é justamente essa, é conseguir chegar ao momento da prova, sabendo que eu consegui cumprir as etapas anteriores, antes de preparação. E aí, quando a gente assiste a sua aula, a gente, eu, pelo menos, me tranquilizo um pouco, pensando que é possível, sim, fazer isso. Excelente, professora Cátia, obrigado pela sua contribuição. Isso me leva a perceber algo que a gente discutiu no nosso encontro, que por vezes você vai se esforçando na direção dos estudos, na direção das leituras, na direção da escrita, mas, por exemplo, pode ficar sempre com aquela sensação de que sempre vai estar faltando conteúdo, de que sempre vai estar faltando autores, e nisso você vai buscando mais material, ao invés de estrategicamente otimizar de forma diretiva a sua escrita, de forma diretiva o seu plano de aula, de forma diretiva o seu memorial, quando há essa etapa, e também a prova de títulos. Então, assim, trabalhar em cima do mínimo é uma realidade que é necessária dentro do processo para seguir avançando para as demais etapas, mas não é suficiente para conseguir a aprovação em primeiro lugar, considerando que geralmente só é uma vaga, e por isso que a gente não pode, digamos assim, ter o estrelismo em uma única etapa do concurso, mas se constituir com a excelência, na medida do possível, em todas as etapas do concurso, porque, na verdade, gente, eu vou contar um segredinho para vocês, mas esse tipo de concurso, as pessoas não começam com 0, começam com 10. E aí, a lógica não é você buscar acertar mais. A lógica é você buscar errar menos. Criar menos ruído, criar menos fissura dentro desse processo. Então, professora Cátia, é desafiador, concordo, não é algo tão simples de ser executado, de ser feito, mas que com método você consegue também deixar as coisas muito mais organizadas e possíveis, quando eu digo possíveis, com essa excelência, com atenção aos detalhes. Então, não colocar absolutamente nada no campo do óbvio. Quer ver uma questão que as pessoas sempre colocam no campo do óbvio? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu já fiz artigos tantos, já orientei TCC, já fiz dissertação, já fiz tese. Você quer dizer que eu tenho que olhar para introdução, desenvolvimento e conclusão? Eu digo, olha que a gente parte tão do pressuposto de que é tão óbvio. Por quê? Porque a gente já fez tese, já fez dissertação, já publicou artigo. Então, você não vai, naturalmente, lançar um olhar para a estrutura como introdução, desenvolvimento e conclusão.
E aí é o erro. Porque quando você não olha para essa estrutura, você tem um conteúdo, mas se a introdução ela não está cumprindo o papel da introdução dentro de um texto, você vai pecar na forma. E forma também é critério de avaliação nessa prova dissertativa. Então, importante, professora Cátia, perceber que há desafios, há dilemas também dentro desse processo, há subjetividade dentro desse processo, mas também há formas claras e sistematizadas para você construir condições e tentar aumentar a possibilidade de um resultado favorável e positivo para você dentro desse processo. Mais alguma consideração? Professor Hugo, fique à vontade. Boa noite para vocês, pessoal. Tudo bem? Professor Ramon, muito obrigado pela exposição. Aprendi já um cadinho de coisa já hoje. Sou marinheiro de primeira viagem, né? Então, tenho um mestrado completo, estou terminando o doutorado agora, então estou numa fase bem nebulosa, cara, que é essa fase, assim, de finalização de análise de dados, né? Então, eu estou aqui, assim, aprendendo essa questão da arquitetura que você falou, que é muito importante. Eu já tentei um concurso uma vez, e eu fui eliminado por faltar uma assinatura pelo Gov, né, uma assinatura do governo. Eu assinei fisicamente, né, e mandei o print ali, cara. Então, fui eliminado nessa ponte, né, que você falou. Então, assim, eu acho que esses passos que você, né, demonstrou aqui para a gente, essa visão holística mesmo, né, de um concurso público para a docência no ensino superior, é uma visão que a gente precisa treinar mesmo, né, cara? Então, te agradeço aí demais. Não sei se é um momento, assim, exato, inclusive, para eu aprofundar tanto, assim, nessas questões de concurso público agora, pela necessidade que eu tenho de suprimir essa deficiência minha, que é não ter o doutorado ainda, né? Você já está uns pontos atrás no concurso público. Mas daqui a pouco vai ser a hora de passar por essa arquitetura toda e desenvolver isso, né, cara? Mas é isso, só esse comentário mesmo. Muito obrigado. Professor Hugo, também agradeço pela sua intervenção, que para mim é muito nobre, sobretudo porque, na verdade, você está um passo à frente dos seus concorrentes, considerando que o estágio que você está é um privilégio, você já está atento e cuidando desses aspectos que são tão caros e tão importantes, né, quando a gente tem ali um projeto de vida profissional docente e quando a gente quer, de fato, ocupar esse espaço com muita profissionalidade docente. Então, acho que é uma escolha acertada da sua parte de tentar antecipar essa preparação e também compreender o quanto antes esse tipo de sistema, esse tipo de concurso, porque a tendência é de você também melhorar com aproximações sucessivas o seu desempenho e a sua performance dentro desse concurso. Então, assim, tem pessoas, professor Hugo, por exemplo, que, digamos, eu já vi que você é meio mineiro, né? Loncadinho aí, não tem como esconder. Sou mineiro. Então, professor Hugo, observe. Tem pessoas que querem, por exemplo, fazer o FV, né? Meu sonho é ser professor da Universidade Federal de Viçosa. Só que o que acontece? Ela não se lança em outros concursos e ela deixa para fazer tão somente aquele que é o que ela queria. Veja, é um erro muito grande. Por quê? Porque eu tenho que tentar os concursos para perceber, olha, meu conhecimento, como que eu tinha, qual foi o resultado que eu tive, qual foi a performance que eu tive, como é que foi minha prova escrita, como é que foi minha prova didática. Então, por isso que eu digo que você tem uma escolha acertada, quando você se antecipa, mesmo não estando com o doutorado ainda, mas esse é o momento justamente de você se conhecer dentro do processo, perceber os seus rendimentos também, e, sobretudo, professor, não é só ver rendimento e ver seu entendimento dentro desse processo, mas, sobretudo, fazer aquela autoavaliação de o que eu consegui acertar dentro desse processo e que pode ser cada vez melhorado, mais refinado, e o que eu também não fui tão bem assim dentro do processo, o que eu poderia ter performado de uma outra forma, e o que eu preciso fazer diferente para ter justamente um resultado diferente desse que você teve ali em determinada experiência. Então, isso é muito valoroso, sim, né, para a sua trajetória formativa dentro desses processos. Bem, não sei se tem mais algum comentário, mais alguma pergunta, alguma questão. Professor Emerson. Professor Emerson é o professor Emerson novo mentorando que vamos começar ou é outro colega? Boa noite, tá me ouvindo? Não sei se está saindo Boa aqui. noite, professor. Estamos sim.
Sim, a minha dúvida é mais em relação à atividade que você comentou para amanhã. Vai ter algum formulário que a gente tem que preencher ou toma nota numa folha mesmo, no caderno, e a gente traz Eu para a vou, aula? pronto, eu vou encaminhar, professor, todas essas orientações via e-mail, certo? E vocês vão ter acesso também a um grupo, para que a Ah, gente tá. possa trocar essas figurinhas e essas informações. É que eu gosto, antes de fazer a questão de grupo, eu gosto de ter esse primeiro contato nos encontros, para depois a gente direcionar somente as pessoas que de fato vão participar, né, mais ativamente. Assim, eu prefiro um grupo com 3, 4, 5, 7, 10 pessoas do que um grupo muito imenso e sem as pessoas estarem ali envolvidas dentro desse processo. Então, todas as informações elas vão chegar para vocês que estiveram aqui hoje nesse encontro. Professor Emerson, não sei se você ouviu a minha consideração, você é o novo mentorando ou é Ah, sim, uma... sou eu mesmo. A gente fez uma Ah, reunião semana passada eu- e, inclusive, eu não entendi bem algumas coisas, mas tem um mês para inscrição do concurso, né? E eu estou organizando a documentação depois para mandar e tal, que teve orientação no e-mail que você mandou, que é isso, memorial, projeto, né? Projeto de pesquisa, essas coisas. perfeito, perfeito. Então, o professor tem aquelas tarefinhas do e-mail de acesso ao portfólio virtual, que elas são indispensáveis para serem feitas antes mesmo do nosso primeiro encontro. Só para esclarecer aos demais colegas que estão aqui, dentro do processo da mentoria, com esse acompanhamento mais individualizado e personalizado, desde o e-mail de acesso ao portfólio virtual, a gente envia algumas tarefas prévias que são desenvolvidas antes mesmo do primeiro encontro. Então, antes de começar de fato o primeiro diálogo na mentoria, vocês já entram em exercício, já entram em movimento, fazendo coisas específicas do concurso que vão ajudar vocês também a entender melhor ali a cultura institucional da universidade que vocês estiverem, né, se direcionando. Então, finalizo assim o nosso encontro de hoje, muito feliz com esses resultados, né, de discussão e de entendimento, para perceber que vocês também tiveram novos desdobramentos, e espero que depois que a gente encerre aqui a telinha, que vocês possam, digamos, decantar essas informações também e transformar isso em decisão dentro do concurso. E fico aguardando, portanto, então, vocês amanhã para a gente dar continuidade na nossa jornada. Então, com licença e boa jornada. Até amanhã.